variações, você falou, desculpa? Que tipo de variações? No primeiro tempo, né, tendo o Bruno Henrique com o Plata atacando bastante espaço, depois ali com o Juninho um pouquinho mais centralizado, por favor. Ok, primeiro foi um grande jogo, onde os jogadores tiveram uma atitude excepcional. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem e fiquei muito, muito feliz pela obediência tática dos jogadores, pela consciência tática deles também. É um momento de entender, de apoiar, vir no jogo apoiado, no momento de atacar o espaço, fizeram isso à perfeição. As variações, elas acontecem muitas vezes porque são jogadores muito polivalentes, versáteis, e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, né? Então elas vão acontecendo durante o jogo. O Volta Redonda também foi se adaptando durante o jogo e a gente conseguiu atacar bem contra a linha de 4, contra a linha de 5 e foi um jogo bem sólido da nossa equipe. Felipe, tudo bem? Boa noite, Gabriel. Desculpa, faltou do Juninho, né? Desculpa. O Juninho, sabemos o jogador que ele é, o que ele pode nos ajudar, né, nesse modelo de jogo. Sabemos as características desse jogador, o perigoso que ele é para o nosso ataque e para a defesa dos adversários. Quando ele joga, e estamos felizes de que hoje ele pôde ter os primeiros minutos com a camisa do Flamengo. Sempre é um momento especial. Eu lembro a minha estreia, então eu sempre falo, né, que o primeiro jogo ele é muito especial. O telefone ele fica cheio, né? E ver ele com a camisa do Flamengo, dando a vida como deram todos os seus companheiros, eleva o nível desse grupo. Agora sim, boa noite, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo tem uma final à frente agora, na Supercopa contra o Botafogo. Queria que você falasse da importância desses dois jogos do Campeonato Carioca, né? Hoje contra a Volta Redonda e contra o Sampaio Corrêa no meio de semana, para essa preparação para a final. E se puder também falar sobre o Carlinhos ter ficado no Rio, ele que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Obrigado. Não, o Campeonato Carioca, na verdade, a gente está ainda acabando a pré-temporada. Foram 2 semanas praticamente de treinos, onde hoje, né, 5 jogadores tiveram que jogar 90 minutos. Não era o ideal, porque existia uma progressão de 45, 60 minutos e agora 90, mas são jogadores que se cuidaram muito, que estão muito bem fisicamente, que não tem nenhum problema por disputar esses minutos, né? Então acredito que seja um jogo bom para, primeiro pelo nível do adversário, que foi campeão da Série C, e pela final que nós temos pela frente. Então é um jogo bom para se preparar. E agora, conforme vierem os próximos jogos do Carioca, a gente assimilar cada vez mais esse modelo de jogo, os jogadores entenderem cada vez mais a ideia, os detalhes que tem nesse modelo, para a gente poder evoluir cada vez mais e ser um time cada vez mais difícil de ser pressionado. O Carlinhos ficou no Rio. Agora eu optei por trazer esses jogadores. Eles entraram de férias antes do tempo para poder jogar esses 4 jogos do Carioca. Fez 3 gols nesses jogos. É um jogador que a gente já sabe as qualidades que ele tem, e a partir daí agora nós vamos decidir quais decisões nós vamos tomar. Boa noite, Felipe. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Parabéns pela vitória. Você ligou para o Juninho e teve participação decisiva para convencer o atacante a jogar no Flamengo. Como estão sendo, né, os contatos com o Danilo e o que você tem falado com ele? Falei com o Juninho por telefone, e o que eu falei para ele, eu falo para todos os jogadores sempre que eu começo a trabalhar, que eu não tenho compromisso com ninguém. É a primeira coisa que eu falo, e eu não prometo para ninguém que vão chegar aqui e ser titulares. Eles que têm que conquistar o lugar deles no time com bons jogos, com rendimento no campo, né? Então esse foi o meu papo com o Juninho, e o Danilo não é jogador do Flamengo. Então não posso falar de um jogador que não é do Flamengo. Okay. Felipe? Aqui. Rodrigo Ramos, RN, canal Time Web Sports também. Estou olhando aqui as estatísticas, né? O Flamengo teve 75% de posse de bola, 738 passes, 89% de acerto no passe. Está no começo da temporada. O que você tem a dizer sobre isso, né? Um time que está jogando do jeito que você terminou a temporada, em cima, né? Aqui o adversário teve 3 chutes, né? E não foram ao gol. Então, como é que você avalia esse jogo? E também
perguntar uma pergunta a mais. Como é que você viu o Arrascaeta? Caiu bem com a camisa 10? Vamos lá, o jogo foi um jogo onde a gente teve uma imposição muito grande. Dominamos o jogo praticamente em todo momento e não paramos de tentar atacar o gol adversário. Eu pedi algumas coisas para eles específicas essa semana, que a gente precisava melhorar em decorrência do jogo anterior contra o São Paulo, onde foi o nosso primeiro jogo, perna pesada, time misto e jogadores ainda se conhecendo essa química e melhorando essa química entre eles. Mas hoje já vi muita coisa do que eu espero da equipe, né? Então, primeiro dizer do time foi que eles desfrutaram, eles conseguiram se divertir com a ideia. Então, primeiro é isso que eu falei antes, eles compraram a ideia, a atitude deles dentro do campo foi exemplar, foi excepcional, todos eles obedeceram taticamente, teve uma obediência tática muito grande. Isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola, nas progressões das jogadas, e eles acabaram se divertindo com isso, tiveram a bola e tiveram paciência para abrir essa defesa do Volta Redonda, que muitas das vezes estavam muito fechados e muito baixas, e era uma coisa que eu vinha pedindo. Então eu vi evolução nesse sentido, mas em nenhum momento o time parou de atacar o gol adversário e de pressionar. Agora, temos coisas que evoluir ainda, e vamos tentar continuar em eterna evolução, nunca paramos de aprender. O Arrascaeta, a camisa 10, é muito bonito, né? Porque é um jogador que merece a 10 e é o nosso craque, tá aqui desde 2019, tem história no clube, merece, e tem o aval do Zico, que é o mais importante. Okay. Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta menos do jogo de hoje, mais projetando a temporada mesmo, que você respondeu agora há pouco sobre o Carlinhos. E eu gostaria de estender a outros dois jogadores que também ficaram aqui no Carioca e não foram para os Estados Unidos. O Pablo, que retorna de empréstimo e foi até capitão. E o Lohan, que é um jovem jogador, joia aí da base. Quais são os planos seus, do clube para eles? Eles estão liberados para aceitar eventuais propostas que possam surgir? Isso ainda vai ser debatido? Terão espaço? Obrigado. Bom, primeiro dizer que esse é um assunto exclusivamente da diretoria, né? Claro que eu tenho opinião nesse assunto, mas é um assunto que o Boto vai poder responder para vocês. Eu estou com um grupo aqui que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles. Eles tiveram essa imersão desses 9 dias com treinos, com vídeos, com correções. Então é um grupo que está na frente, né? Que partiu na frente nesse ponto, nesse quesito tático, que é uma coisa que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as suas funções, as que eu peço para eles. Então, esses jogadores não estiveram comigo e a partir daí a diretoria com certeza vai se reunir, vai conversar e vai conversar comigo também para a gente tomar a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo, enquanto eles são jogadores do Flamengo, eles têm tem todo, como é que eu falo, o direito de estar com a gente aqui e participar do grupo, mas isso aí é um assunto totalmente do Boto. Tá? Felipe Luiz, tudo bem? Mel Carolina do Correio Brasiliense. Queria saber de você, Flamengo joga na base do perde e pressiona, como manter esse estilo de jogo num campeonato tão repleto de competições? Desculpa, não, pode repetir, do perde e pressiona? Que você... Sim, tudo bem. É o estilo de jogo do Flamengo, no perde e pressiona. Como manter esse estilo de jogo com uma temporada tão cheia de competições, o calendário? Ok. Eu não diria perde e pressiona, eu diria um jogo pressionante, né? A gente tenta não perder, né? Mas e ter o controle do jogo com a bola e tentar sempre pressionar o adversário, porque é um modelo de jogo que a torcida exige, né? O próprio torcedor, ele não se sente identificado com um time que não pressiona, um time que não tenta ser protagonista no jogo. Então, vai ser possível sempre? Provavelmente não. A gente joga contra adversários que também têm bons planos de jogo, vão estudar nosso time, vão tentar fazer grandes jogos contra a gente. Tem jogadores com muita qualidade que são difíceis de ser pressionados, mas eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida de que nós temos o melhor elenco da América.
E já falei para vocês em outras entrevistas e volto a repetir, esse é o melhor elenco, tem os melhores jogadores, eu acredito nisso e eu falo para eles, porque eu não falo para tentar puxar o saco de ninguém, senão porque é o que eu penso. E se esse time não jogar, é culpa minha. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque é o melhor time. Agora, vamos ganhar sempre? Não vamos ganhar sempre. Vamos conseguir pressionar todos os adversários? Não vamos conseguir pressionar todos os adversários, mas a intenção é essa. É pressionar sempre, é ser protagonista do jogo e tentar fazer um jogo de imposição o tempo todo. Ok? Felipe, boa noite. Deu para ver logo no primeiro jogo oficial do Flamengo, um time bem taticamente e fisicamente, compactação, com a bola e sem a bola. Na tua avaliação, quanto que esse time está preparado já para a decisão contra o Botafogo, que agora é dia 2, e para os desafios da temporada? E fugindo um pouquinho do jogo de hoje, obviamente você nos Estados Unidos viu os jogos no Nordeste. Queria que você falasse da garotada, o Alacian, Felipe Tereza, Guilherme, o quanto esses garotos podem agregar no seu Flamengo na temporada. Na tua avaliação, quanto esse time está pronto, já visando o jogo contra o Botafogo agora dia 2? Bom, eu sou da opinião, e já falei para vocês também, que o jogador quanto mais joga, melhor fica. Quanto mais minutos tem, mais ele se adapta. Então, os jogadores que jogam 90, eles vão se adaptando e vão somando minutos, vão se sentindo melhor, e o corpo deles vai se adaptando a serem atletas de alto rendimento, jogadores de futebol. Eu acredito que para a final estarão já num momento de forma ótimo, e conforme forem passando os jogos, cada vez eles vão se sentindo melhor e melhor fisicamente, e aí, claro, com um grupo tão qualificado que tem, nós podemos também, em algum momento que algum jogador não estiver tão bem fisicamente, a gente poder suprir a altura. Esse é o objetivo de ter um elenco tão completo, né? E sempre pensando no que o modelo de jogo exige, como você falou. Nós temos que também escolher jogadores com características que possam fazer o que eu quero, né? Jogadores que têm que ser fortes fisicamente, têm que aguentar o jogo de pressão e de progressão. Então nós temos que sempre olhar para esse tipo de jogador, né? E por sorte eu tenho esses jogadores na minha mão agora e espero que eles possam evoluir muito ainda. E sobre os jogos da base. Então, também uma das sortes que eu tenho é que eu conheço todos esses meninos, tanto do Sub-17 do ano passado, do Sub-20 passaram na minha mão. Eu conheço os pontos fortes, os pontos não tão fortes que eles têm, e me deram muitas alegrias quando eu estive lá, né? Tanto o Sub-17 como o Sub-20. Agora eu tenho aqui o Pablo, o Léo e o João. Só tem mais um? Não. Os 3 estão comigo, né? E os 3... Não, o Cleiton já estava no profissional. Os 3 da base que estão comigo, que estavam comigo no Sub-17, eu sei da qualidade que eles têm. E não tenho dúvida que a base vai ajudar muito. Ainda tem muito talento lá embaixo, como você próprio falou. O Tereza, um jogador que tem muito gol, finaliza muito bem. O Wallace tem uma ambição e uma força, uma velocidade para atacar o espaço tremenda. Tem o próprio Chola, o Guilherme, que tem muita qualidade. Então tem jogadores, claro, que a gente vai poder contar com eles durante o ano quando precisar. Felipe, Maria Suzana do SBT Brasília, você acha que o clima aqui de Brasília, às vezes todo mundo reclama, né? Você acha que o clima seco pode atrapalhar em algum momento do jogo os jogadores, já que eles estavam na Flórida, e a questão do clima? O que atrapalha é a bola, né? O campo estava bom e a bola é horrível hoje. Eu gostaria que vocês perguntassem para os jogadores a opinião deles, de todos os jogadores de todos os times, para darem opinião sobre o que é essa bola da pênalti. Eu tive a oportunidade de jogar com ela e agora, como treinador, estou vendo eles sofrendo para fazer um jogo com essa bola. E o campo estava bom, o clima estava bom, estava com sombra, uma torcida, uma atmosfera maravilhosa, e o único que faltou foi a bola em condições, minha opinião. Mas é sempre muito agradável vir aqui em Brasília, eu gosto muito, a gente sempre muito bem recebido na nossa chegada no hotel. A torcida sempre faz uma festa bonita no estádio, e esse lugar aqui, eu tenho lembranças muito felizes aqui, até títulos conquistados. Felipe, aqui, boa noite. Felipe, durante a pré-temporada, eu lembro que você fez um treino lá de ataque e defesa, e teve um ataque, se não me engano, o Luiz Araújo, ele voltou. Aí você falou, se perder, fica. Se chutar para fora, fica, para marcar a saída. E hoje o gol do Gonzalo Plata, ele sai bem numa jogada assim.
uma bola rebatida, ele estava ali postado, Volta Redonda perde a bola e ele faz o gol. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, o quanto esse time já está entendendo as ideias do Felipe Luiz. E você semana passada falou sobre a pré-temporada, que não estavam todos ainda bem fisicamente. Primeiro, a importância que tem a pré-temporada. Fechados num lugar, assim, eu sei que as famílias podem odiar o treinador, odiar o diretor, né, mas ficar 9, 10 dias fechados todos juntos para as famílias não é bom, mas para o desenvolvimento do conteúdo tático, como eu falei, é fundamental. É fundamental porque o jogador não tem o que fazer. Ele não tem distrações, ele não pode receber família em casa, ele não pode ter o filho chorando de madrugada, ele não tem amigos para ir para a praia, ele não tem nada, então ele só tem o futebol. E ali onde existe a imersão, os jogadores, existem novas relações socioafetivas, tanto dentro do campo como fora, novas amizades se surgem, novas lideranças surgiram nesse grupo. E jogadores que não estavam tão bem ano passado começaram muito bem a pré-temporada, e isso é muito legal. E a gente vê que eles compram a ideia nesses pequenos detalhes que você fala, né? Eu não gosto de abrir detalhes do que eu penso sobre o jogo. Vocês conseguem analisar, mas eu não gosto de falar exclusivamente do que eu penso nos treinos, mas obviamente que uma das questões é pressionar. Como eu falei antes, tem adversários que você consegue pressionar melhor, outros que tem mais qualidade, mais saídas e é mais complicado, né? Então, mas o importante é isso, que eles assimilaram bem a ideia e fisicamente vem evoluindo, acreditaram também na metodologia de treinamento, que foi exigente, mas que é para o bem deles. E eu acho que para a final a gente vai estar no momento óptimo para, como eu falei, para jogar. Agora, são 80 jogos durante o ano. Claro que o time em algum momento vai poder oscilar, né, fisicamente, mas eu acredito muito no meu trabalho, no trabalho do Diogo e do Ivan, e tenho certeza de que os jogadores estão num bom caminho para ficar no auge da forma física. Sim, que eles estejam à nossa disposição. A Cebolinha teve uma lesão muito grave. Vocês sabem que muitos médicos dizem que a lesão do tendão de Aquiles, né, a ruptura do tendão de Aquiles é a pior lesão do futebol, mas a recuperação dele foi muito boa, muito boa. Ele está muito bem, está evoluindo e queremos poder dar minutos para ele poder estar à disposição na final. Espero poder levar ele para o jogo na quinta-feira, para ele poder, como eu falei, estar à disposição. O Luiz Araújo também teve uma lesão de joelho bastante séria ano passado, conseguiu fazer toda a pré-temporada, mas a gente tem que sempre ter cuidados com jogadores como ele, como o Arrascaeta, que também veio de lesão, numa lesão também que não foi tão simples, veio de uma operação. Então nós vamos levar esses jogadores entre algodões, né, para eles ir podendo não sofrer. E pouco a pouco, passo a passo, vão evoluindo e vão estar definitivamente com o time, né? Então agora foi o Luiz, em outro momento poderá ser o Arrascaeta, poderá ser outro jogador, para ter algum cuidado especial com as articulações deles, mas esperamos que eles possam estar à disposição do jogo na final contra o Botafogo em Belém.